Fala, Ô Fernando. Pedrão, beleza? Boa noite para todos aí. Boa noite, cara. Bem-vindo. Bom estar aqui com você nesse domingão. Ui, mas nosso case de hoje, gente, é uma situação sensacional, uma casa que nós arrematamos com lance único num condomínio em Limeira, Colinas de São João. Colinas de São João, exatamente. Assim, como a gente traz todo domingo para vocês, a gente conta os bastidores. Então, essa casa de Limeira, a gente traz para vocês todo domingo um caso que a gente já fez, prático, recente, que a gente ainda está no meio, de repente, né? Que é o caso de hoje. Contando todos os bastidores, desde o racional da decisão pela participação da, no leilão, na oportunidade, as análises que a gente fez ali, se foi rápida, demorada, qual a diligência que a gente fez, como a gente faz para tomar posse, qual é o nosso passo a passo, para vocês entenderem, porque é muito fácil. Ah, arrematei, mas e aí? Vendeu? Não vendeu? Como é que você desenrola depois? Tudo isso a gente desenvolve ali dentro da Smart, a gente passa um para o outro. Um abraço aqui pro Carlos, tá aqui a Adriana Carlos, esse é um casal, meus sócios em Higienópolis. Fomos participar de uma reunião de condomínio para negociar com o condomínio os débitos que tinha sobre o nosso apartamento lá. Mas enfim, voltando aqui para o nosso caso de Limeira. Então era uma casa em condomínio com um terreno muito grande, olhando pelo Google Street lá para você identificar ela, não sei se dá para mostrar aí, né, Pedro? Mas tinha um campo de futebol no fundo, uma piscina, uma casa muito boa. E aí o que acontece? Tava indo aí, ó. Vamos ver aqui. A casa. Vamos ver qual que é a casa. O campo de futebol, cadê? É onde está esse pontinho vermelho aí, a É segunda, aqui, deixa ó. eu ver ali. Essa aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Isso, essa daí. É a que tá no fundo lá. O campo de futebol é o grande lá, o gramado. Aí tem uma árvore no meio. E embaixo dessa árvore tem a piscina. Isto. Daqui não tá dando nem para ver que tem piscina. É. Exatamente essa. E essa era o lote era tudo pelo que a gente Era viu na um época, não foi? lote único que foi desmembrado, né? E ele construiu a casa do lado, que teoricamente era uma casa, um salão de festa para ele, né? Tinha três suítes em cima e embaixo não tinha cozinha, era uma churrasqueira para curtir a piscina, o campo. A garagem também era dentro, então quer dizer, ele não tem a parte social da casa. Isso a gente só foi descobrir depois que tomou posse, né? Mas enfim, o leilão ocorreu, era 700 e alguma coisa de lance, eu não lembro exatamente agora, Foi com os números exatos, 750, alguma coisa do tipo. alguma coisa assim. E lá, a gente tirando pela memória de preço, pelas pesquisas que a gente faz de mercado, qualquer casa em condomínio no interior de São Paulo, seja aí uma cidade no padrão de Limeira, como não tem casa mais barata aí hoje, 1.200, 1.300, 1.500, podemos chegar até 2 milhões, né, nesse padrão. Então, o que acontece? Verdade, a cara tá alertando aqui, não conta tudo, tem muita coisa, mas eu vou contar, a gente conta, a gente não segura nada, Calma não. aí, galera, que a Carla vai entrar daqui a pouco para mostrar para vocês o racional de como vai posicionar a casa depois de reformada, né? Vamos Mas, falar aqui da enfim, parte parte prévia. pré é arrematação. Então, nós decidimos pelo leilão. Inicialmente, até imaginei que fosse ter bastante concorrência. É um produto bom, uma casa boa de vender, e por mais que seja assim um valor considerável, era à vista, né? Tinha à vista com 10% de. Não, nem, não tinha 10% de desconto, era o leilão obrigatório. Leilão do Itaú, Então, né? era leilão obrigatório, de alienação fiduciária, e aí o pau comeu lá, chegamos lá, demos o lance em cima da hora, faltando uns 3 minutinhos, a gente deu o nosso lance, esperando pela concorrência, e a concorrência não veio, né? Ou seja, levamos com lance único. A gente estava até com disposição ali para poder disputar um pouco e não foi necessário. Pegamos ela com um lance único. Primeiro E detalhe importante aí, que a galera fica falando aí que tá concorrido demais e tal, e foi uma casa ótima, sensacional, com uma lucratividade potencial absurda e sem num concorrência, né? leiloeiro grande. Num Justamente. leiloeiro grande. Enfim, aí o que que acontece? Depois que a gente arrematou, porque quando é imóvel nesse sentido, vai avisar da toa, porque o que acontece? Muita gente entra, começa no ramo dos leilões e começa a falar.
olha, tá muito concorrido, não sei o quê, mas você tem um olho treinado para pegar imóvel bom, imóvel que tem liquidez, imóvel em condomínio. Então, quer dizer, você tem essa flexibilidade, essa tendência, né, de buscar esses imóveis que eu costumo apelidar aí de carne de vaca. Por quê? Porque todo mundo quer. Então, o que que acontece? Você não perde muito. Nós, por exemplo, nos Tubarões, não perdemos muito tempo com análise nesse sentido. Você vai, arremata e depois você vê o que está pegando ali. Por quê? Porque senão você vai perder ali dias, ali, horas analisando e olhando. Isso daí chega na hora, a concorrência explode, o preço subiu, você perdeu muito tempo. Não faz muito sentido nesse ponto, né? Então a ideia era: pegamos, vamos participar? Vamos. Depois a gente vai analisar. Por quê? Porque a gente sabe como desenrolar tudo, né? A gente tem essa destreza. Então não importa quem está lá, o que que não está. Enfim, demos o nosso lance e levamos. Feito lá o pagamento, oficializado o auto. Agora vamos analisar essa casa agora, né? Quem que é, por que que ela foi a leilão, quem que é o ocupante. E aí a gente foi tendo algumas surpresas nesse meio de caminho. O Analisando a matrícula. né, pintava ser uma pessoa difícil, né? Então teve toda uma logística, né, para abordagem, né? Para abordagem, exatamente. Porque você vai pegar ali o arroz com feijão, você arrematou, assinou o auto, fez o pagamento, o que que você faz? Manda a notificação extrajudicial, conversa com o cara, negocia, dá o prazo, resolve lá a questão da desocupação. Isso daí é em 95% de todos os casos, né? Não é em todos. E nesse caso específico, numa simples análise de matrícula ali, a gente já conseguia saber que tinha algo muito errado nesse sentido. Então, a alienação fiduciária foi oriunda de uma fraude contra o banco, né? Acreditamos até hoje, não precisamos nem ter certeza, mas acreditamos até hoje que o devedor fiduciário sequer sabe que tinha essa casa. Acho que usaram os documentos dele para poder fazer a alienação junto ao banco. E em função disso, por quê? Porque o ocupante que tinha lá já tinha histórico de feito isso com veículos, com outras situações, né? E depois que em contato com o ambiente no condomínio, com os vizinhos, foi possível constatar essa veracidade, né? O cara, ele é enrolado, complicado, faz bastante coisa nesse sentido. Então, Enfim, gente, daqui fazer um pause da narrativa do Fernando para vocês entenderem a importância de fazer uma análise do perfil do ocupante. Não é que você vai fazer isso não vai interferir se você vai arrematar ou não vai arrematar. Não, hoje a gente nem olha, tá, quem é que está ocupando. Não é problema, de um jeito ou de outro você vai tomar posse. A questão é, beleza, arrematei, qual que vai ser a minha estratégia? Já vou começar a um contato? Não vou? Aí você faz uma análise do perfil do ocupante. Tanto a análise documental, né? Você manda diligente lá, no caso foi um esmartano, né? O Alex. Você manda um diligente lá no condomínio, tenta olhar com vizinhos, para olhar o perfil do ocupante, faz uma análise processual para ver se o ocupante tem trambique, tem outros rolos. Foi isso aí que o fio da meada que o Fernando foi puxando, né? antes de mandar qualquer notificação, de entrar em contato, porque até para você posicionar e falar com o ocupante, você tem que saber qual é o perfil do cara, né? Exatamente para você saber com que espírito você vai, se compensa entrar em contato, o que que você pode propor, né? Qual é a situação em si. E nesse caso específico, o que que a gente entendeu? Olha, não tem jeito, a emissão na posse é de pronto, né? Vamos distribuir o processo e, em contrapartida, diligente e profissionais como somos, nós atuamos em todas as frentes. Então entra com o processo, entra em contato, fala com um, fala com o outro, vamos buscar solucionar a situação da forma mais rápida possível, né? E o que que aconteceu? Aí pegamos o contato via internet do cara e entrei em contato com ele. Não, eu não moro mais lá, quem mora lá é minha ex-esposa. Mas faz o seguinte, fala com um advogado que trabalha pra gente. Ou seja, informação errada, depois a gente constatou via condomínio que quem morava no imóvel e usava o imóvel era ele próprio, não tinha mais ex-esposa nenhuma, era ele sozinho lá no imóvel. E conversando com o advogado dele mais cúmplice possível do cara em N e outras situações que a gente já sabia também pelas narrativas dos processos que o cara tinha e tal. Conversando com o cara, uma enrolação danada. Olha, ele precisa de prazo até abril, até maio. Essa arrematação eu não lembro quando foi, acho que foi outubro, né, Pedro? Foi outubro, Outubro. começo de outubro.
Não, foi setembro. Outubro que caiu a averbação dos leilões Tá, negativos. e detalhe, a gente ainda demorou, esse é um outro ponto importante, no leilão obrigatório, não, esse não era leilão obrigatório, já era venda direta, tinha 10% de desconto. E precisava averbar na matrícula os leilões obrigatórios que foram negativos. Por isso, inclusive, que demorou um pouco mais até a gente conseguir a escritura. Nesse caso, teve que fazer escritura e tudo mais. Então, eu pulei aí, tanto caso que a gente pulou. Nesse meio tempo, estamos na negociação com o cara. Não, eu preciso de muito mais tempo, não, eu entendo e não sei o quê. E aí, qual que era a ideia? É uma casa de alto valor, é uma casa que tem um acabamento bom. Necessariamente, a gente precisa tentar tratar da melhor forma possível para você poder gastar o mínimo necessário depois, pegar a casa inteira. Então, a gente sempre age de que forma? De todas as frentes, né? Negociando, mesmo com a ação, mesmo com a liminar, com o oficial de justiça indo até lá, você continua em contato com o devedor e dando opção para ele. Você quer sair? Vamos lá, eu ainda assim te pago alguma coisa, faço alguma coisa, né? Mas com ele não tinha muito, a situação estava bem crítica ali. Nesse sentido, foi distribuída a ação de emissão na posse, saiu de imediato a liminar, dando prazo de 60 dias para ele se desocupar voluntariamente. E na ação de emissão na posse, a gente tem jeitos e jeitos de fazer um processo nesse sentido, e calejada do jeito que nós estamos, a gente tem alguns macetes, né? Saindo a liminar para desocupação voluntária, pedimos a intimação dele por hora certa, saiu, distribuiu o oficial de justiça, conversa com o oficial de justiça, já orienta, deixa ele preparado porque ele vai pegar e pede auxílio lá para ele fazer o cumprimento mais breve possível. E foi isso que aconteceu. O oficial de justiça bateu lá na porta, eu quero falar com o senhor João. Não, senhor... não dá para... Eu vou trocar o nome do cara, senhor João. Aí ele, não, eu sou José. Ah, então tá bom. Seu José, eu quero falar com o João. Não, não tem nenhum João aqui não. Aí ele volta na administração, não, ele é o João. Foi. Aí... A própria administração foi, mostrou, parece que a foto, virou e falou assim, não, é ele que tá lá, ele acabou de entrar aí para dentro da casa, foi ele que te recebeu lá, né? Aí o oficial de justiça fez a certificação, a certidão no processo, certificando que citou ele por hora certa, porque ele se negou e não assumiu a autoria da identidade dele. Enfim, começou a correr o prazo. Aí automaticamente a gente já pede segundo mandado para cumprimento depois do decurso do prazo. E vamos lá esperando na expectativa do cara desocupar. Nesse meio tempo, o que a gente faz? Monitora, né? Vamos ver o que está acontecendo lá no condomínio, o que está acontecendo na casa. Até que a gente teve a bendita da notícia boa, né? Olha, caminhão de mudança saindo de lá e tal. O cara saiu, aí confirmamos, constatamos, perfeito, saiu. Chaveiro, vamos lá. Aí foi lá nosso sócio nessa operação também, Ricardo Mazieiro, com um amigo dele, foram lá com o chaveiro, abriu, entrou, casa vazia, bonitinha, piscina limpa, dava até para curtir um final de semana lá. Ou seja, trocou a chave, a administração já está ciente, comunica no processo que tomou posse e a casa liberada, né? Mas assim, nesse meio tempo, o que acontece? Volta a falar novamente com o cara, né? Olha, tá tudo bem? Aí o cara manda mensagem, ó, ele vai desocupar lá daqui uns 15 dias. Não, o senhor me desculpa, doutor. A gente já tomou posse da casa, não tem mais nada lá, tá? Já fizemos, e aí você fala, já fizemos a ata notarial, já temos tudo registrado, né? Constatado que a casa estava livre de pessoas e coisas, já tomamos posse. Estou comunicando no processo, tá? O senhor fica tranquilo, tá tudo bem. Ah, então tá bom. E aí você deu uma resumida, mas é assim, gente, tem toda ali a abordagem, a expertise. Então o Fernando foi ali conduzindo com o advogado pedindo prazo. Eu lembro que estava pedindo prazo. Não, mas me dá dá um prazo, vamos fazer amigável. O Fernando, não, a gente pode discutir aqui uma entrega amigável, mas enquanto isso o processo vai rolando. Ah, mas não sei o que, o prazo é esse, o prazo é aquele. Você foi conduzindo e ainda dando umas pontuadas. Falou, olha, esse contrato, inclusive, eu vou mandar investigar, porque a alienação fiduciária tem indícios de fraude aí. Então, eu vou investigar a ocupação e esse indício de fraude. Teve isso também, não foi? Isso também. Como eu falei, né, o devedor fiduciário era um rapaz que tinha um comércio em Indaiatuba
e pesquisando via internet, nem falamos com ele, nem entramos em contato com ele, nem nada, né? Mas eu tenho fortes indícios de que ele sequer sabe da existência dessa casa. Né? Sequer ele sabia que ele tinha uma alienação fiduciária no nome dele. O pessoal perguntando aí quanto que demorou o processo. Se eu não me engano, saiu a averbação dos leilões negativos meados de outubro. Vocês distribuíram, você e Luiz Otávio distribuíram a ação e pouco tempo depois saiu a liminar, teve um perrengue lá por conta das custas. Exato. Saiu a liminar pouco tempo depois. Só que aí teve o recesso forense e tal, e aí a posse acabou virando para 2024. O processo a gente distribuiu assim que assinamos a escritura, né, na verdade. Então eu espero sempre a escritura para poder fazer. A escritura saiu em outubro. A intimação dele ocorreu no final, até o juiz despachar. Teve uma discussãozinha no processo com relação ao valor da causa e tal, também atrapalhou um pouquinho. E nesse meio tempo ele foi intimado no final de novembro. Então o prazo final dele ia dar agora no final de janeiro, que é prazo material. E ele desocupou exatamente na virada do ano, ali na primeira semana de janeiro, a casa estava vazia, foi quando a gente tomou posse. Bom demais. Isso aí, gente, por quê? Porque teve a atuação diligente em cima, teve toda a estratégia. Esse caso específico, a gente não fez a tentativa de ocupação amigável por conta do perfil. Né? Depois até viu ali que bobear poderia ter dado, mas nesse caso específico já foi também direto para ação de emissão na posse. E aqui há uma pergunta da Érica, que não consegui entender. O ocupante não era que constava na matrícula? Não. Quem constava na matrícula era um rapaz, possivelmente era um laranjão. Sabe? A gente já viu de cara, pelas diligências, que quem o tal do Tony Trambiqueiro, e aí fomos... O João. Não, mas estão falando apelido aqui também. O Trambiqueiro. E aí fomos para cima de desocupar. Gente, vocês têm que desocupar quem está ocupando imóvel. Pouco importa se a pessoa é o ex-mutuário, se ela era proprietária, se é filha do proprietário. Vocês têm que entrar para desocupar quem é o ocupante, não é isso, Fernando? Exatamente. A emissão na posse, ela o sujeito passivo na ação tem que ser quem ocupa, né? Quem tem a posse. E nesse caso, não necessariamente é quem consta na matrícula. Como foi nessa situação. Então, teve dezenas de casos que eu já peguei que o ocupante não era realmente o devedor, né, que constava ali na matrícula. E aí você tem, às vezes, mais facilidade, às vezes mais dificuldade, mas a ação ela serve exatamente para isso. Enfim, nesse caso específico, a gente distribuiu a ação e continuou com a tentativa de desocupação amigável, mas não rolava. Né? O cara não vai sair de uma casa de 1,5 milhão, assim, tranquilamente e tal. Acabou saindo, né, para nossa surpresa. Mas a expectativa era que fosse ser coercitivo. Isso. E aí, o pessoal está curioso, perguntando qual é o valor para revenda, perguntando se há 2 casas no terreno e tal. Acho que a gente pode começar a reforçar isso. Eu estou até com um videozinho, mas aí a gente convidar a Carla Rocha para entrar também. Concordo. E aí a Carla pode falar. Porque esse é outro ponto, né? Tomamos posse do imóvel, o que a gente faz, nós como arrematantes profissionais que fazemos isso o tempo todo? A partir do momento que você toma posse e toma ciência de como é que está o estado do imóvel, aí entra o nosso batalhão de choque, né? Entra quem? Carla Rocha. Dona Carla, vem cá, dá uma olhada nessa casa aqui, me diz o que é que eu tenho que fazer com ela agora para me colocar ela no mercado. Então, nós não estamos mais naquela era do amadorismo de simplesmente jogar uma tinta ali e botar para venda. Né? Alguns casos é bem possível, mas hoje a gente precisa necessariamente posicionar a casa, extrair o máximo de lucro dela, verificar exatamente o que a gente tem que fazer. E normalmente, gente, é muito comum, eu, o Pedro, nós somos ótimos arrematantes, mas o nosso gosto é meio duvidoso. Então a gente não pode... Você tem que se cercar, gente, de bons parceiros, bons sócios, cotistas, bons profissionais, bons advogados, bons arquitetos, bons designers, para conseguir extrair ao máximo, tá, de lucratividade da sua arrematação. Vamos convidar a Carla, já vou aceitando ela aqui, o Fernando. E aí, mas já responde assim para o pessoal, antes da gente nem ver, porque a verdade é essa, arrematou sem ver a casa. Qual que era lá na viabilidade,
né, a estimativa, arrematar por 750 por ali e revender pelo padrão da região, do condomínio. A gente tinha um horizonte sem nem ver o imóvel, não é? Exatamente. A nossa ideia era ali, olha, tem imóvel lá de 2 milhões, um pouco acima, tem outro, mas a faixa normal de mercado ali, para ter bastante liquidez, é na faixa de 1.800, 1.600, né? Então, o que a gente falou? Essa casa é para jogar, para vender por 1,5, né? Então, basicamente, ali seria 50%, tem os custos de registro, leiloeiro e todas as despesas ali. A ideia necessariamente era que fosse sobrar ali pelo menos uns 600 mil livre. O que acontece? Aí a gente tomou posse da casa. Aí você precisa saber o quê? O que eu tenho que mexer nela aqui. E é uma casa bem atípica. Não sei se você está com os vídeos aí. A Carla, cadê ela? Tô com o Carla já vídeo. foi. Eu convidei a Carla já. Vamos esperar a Carla entrar, que a gente passa. Vou aceitar aqui de novo, Carla. Pronto, aceito. Que aí a gente vai comentar. Inclusive, vai passar o vídeo e comentar com a Carla presente. Boa noite, Pronto, aí, Carla. Olá, pessoal. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Bacana, bem-vinda. Nós entramos aqui agora. É bom mesmo? Você não tá com raiva da gente ainda? Não. Ainda não. Já soube que eu vou ter um pouquinho mais do que 30 mil nessa casa. É a hora da gente mostrar para a galera como é que tá a situação da casa e o que vai ser importante da gente fazer ali para conseguir agregar valor e liquidez nela, não é isso? Exatamente, exatamente. Feita a posse do imóvel, eis as surpresas, né? Show. Vamos lá. Ó, eu tô com um vídeo aqui que o Ricardo fez, o Mazieiro fez, da posse. Então vou dar play nele, depois se vocês tiverem algum outro vídeo a gente passa. Mas por enquanto é essas imagens que a gente tem, galera. Vamos lá. Vamos lá. A casa estamos abrindo aqui, ó, com chaveiro. Casa de número 182, pelo visto a casa está desocupada. Simples, né, gente? Nada de extraordinário. Essa foi a nossa maior surpresa. O imóvel não tem cozinha. Boas áreas sociais, uma boa área de convivência, só que sem cozinha. E uma garagem praticamente dentro da casa, né? Uma garagem dentro da casa e um outro detalhe, já estamos atingindo todos os recursos permitidos. Então a gente vai ter que lutar aí para criar. Para criar, desenvolver uma nova fachada. O Tony tinha acabado de separar, né? Então o Tony queria saber só da área de lazer, né? É isso. Pedia muita comida, né? Não precisava de cozinha. As áreas privativas, né, são boas, elas estão em excelente conservação. Essa também foi uma surpresa muito boa, né? O revestimento está legal. Assim. Tudo com ar-condicionado. São modernos, né, os revestimentos. Algumas coisas aí a gente vai ter que alterar, por exemplo, porta de blindex, essas coisas assim, a gente vai ter que colocar uma folha padrão de madeira, enfim. Pronto. Então, como é que é o diagnóstico aí? Então, foi uma surpresinha, né? Foi uma surpresinha. Uma surpresinha boa e eu que lute, né? Mas o que foi necessário nesse imóvel, né? Além do que a gente vê, né? Eu precisei levantar com o condomínio sobre as regras do condomínio. Então já fiz lá um link com o arquiteto que aprova o projeto. Já solicitei para ele que fizesse as medições da casa, né, para a gente poder entender os recuos, que se está atendendo ou não, se eu consigo... Porque a ideia, eu falei, quando eu vi a frente da casa, eu falei, tá fácil, a gente faz uma garagem aí, faz uma salona e tal. Só que observando um pouco mais e tendo já o conhecimento dos recuos dali, né, do permitido pelo condomínio, a gente viu que não, ela já está no limite já de construção, né? Então eu vou ter que manter a garagem ali para dentro da casa e trabalhar com uma cozinha. E aí a gente vai
vai desenrolando, né? A gente está ainda na fase de estudos, está tudo na minha cabeça, uma fachada boa. Estrategicamente, a gente vai trabalhar fachada e essa área social e também funcional, né? Porque ela não tem uma cozinha e tem que ter, na casa tem que ter uma cozinha, né, gente? Não tem como. Então, a gente vai estar trabalhando nessa parte e é uma casa muito boa, ela tem ela é muito ampla, ela é clara, tem muita claridade também, né? Não sei se você percebe, o cara tá ali fazendo um vídeo, tá um dia nublado e a casa tá clara. Então, tem muitos pontos positivos na nossa primeira análise, né? Então, não assustei tanto assim sem a cozinha. E assim até interessante, porque o que acontece? Qual é o padrão de cliente que vai comprar uma casa dessa? Então é uma família que ou quer sair de um apartamento, ou de uma casa de bairro, ou até de uma outra casa inferior no condomínio, e quer ir para esse condomínio, quer mais espaço. Então você tem um terreno muito grande, onde você tem um campo de futebol, onde você tem a piscina, agora vai ter ali, já tem, né, a área gourmet, mas é dentro da cozinha. Mas enfim, o que necessariamente uma família precisa no imóvel, busca no imóvel? Ela quer uma sala boa, ela quer uma área ali de TV, quer uma cozinha, né? E o que vai pegar? E a gente consegue, a casa meio que vai desenhando a persona dela, né? O cliente que vai comprar a casa, né? Então ali você já imagina uma família com molecada que vai querer jogar bola. Então a gente já consegue ir construindo dessa forma, né? Eu costumo falar bastante, o imóvel vai falando para mim como é que a gente vai conduzindo. Nesse caso, ele tá sem personalidade ali, ainda não, a gente que vai determinar isso, né? Mas é um desafio grande, com bastante recurso, né, Fernando? Já tava aqui passa longe desses 600 mil aí do Barreiro, tá aí, ó. Então, só para o pessoal saber de números, a gente pagou nessa casa 700 e pouco, não lembro exatamente o número, mas, ou seja, com a reforma, nós estamos estimando ali que a gente vai fazer a cozinha, a marcenaria da cozinha, não sei exatamente o que a Carla vai... o que a Carla vai tratar tanto ali naquela casa, mas em cima, hoje... Se essa casa tivesse uma cozinha, a gente conseguiria posicionar ela em 1,5, né? Agora, com uma fachada diferenciada, o que você gastar ali, teoricamente, na reforma, você consegue ampliar ela no pedido, né? Então, você consegue posicionar ela em 1,600, 1,700. Essa é a grande sacada. Então, a gente vai desconstruindo o valor de trás para frente, do valor que eu vou colocar no mercado para os custos que eu tive para poder calcular o quanto a gente pode investir ali, que é sempre 30 mil, como estão dizendo aí o Vanderlei. Não, isso aí já tá passado já. Chama o Renan. Galera, mas então ali, o que vai ter que ser? Vai ter que ser cirúrgico, óbvio, vai gastar pouco, essa daí não vai dar para ficar nos 30 mil, mas tem que reorganizar ali, pelo menos aquela parte de baixo da casa. Funcional, exatamente. Né? Não é somente uma coisa assim que a gente às vezes pega uma reforma, que a gente só troca a roupa da casa. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem que melhorar as áreas funcionais, né? 30 mil tem que sobrar. Até me desconcentra desse jeito. Mas ali, você percebe assim, por exemplo, a escada tá com uma pedra bacana, tá bem usual, a porta de entrada da casa também tá legal. Ela tem uma volumetria legal, mas nos desenhos já que a gente fez, já ficou bem mais legal, entendeu? Então, assim, a gente vai conseguir reposicioná-la bem. Eu acredito que vocês não vão querer vender ela por 1,5, mesmo a gente gastando baixo na reforma, porque ela tem uma boa... Ela tem, como é que a gente fala? Ela tem bastante chance ali de... Tem potencial. A gente tirar ali... Exatamente, Fernando, desculpa, eu perdi a palavra aqui. Ela tem um potencial muito grande ali para vocês tirarem ali nela 1,8... assim, tranquilo ali. O condomínio é muito bom, né? Não sei se vocês já caminharam por ali, o condomínio é bacana. E eu acredito que a gente consiga mais nessa casa aí, gastando pouco. Um detalhe interessante, tá, gente? Infelizmente, o anúncio já foi retirado e a gente não tem as fotos. Mas tinha anúncio dessa casa por 2.400.000. Tá? Então aquilo pra gente ver, né, que o dono sempre acha que às vezes que o imóvel vale mais do que ele vale. A gente já tinha feito estudo de viabilidade que não estava nesses 2.400, a gente já sabia, né, o posicionamento ali do condomínio e tal, mas tinha esse anúncio da casa por 2.400, e às vezes a pessoa tentando vender a casa enrolada, que já foi consolidada ainda, né, Fernando?
Então, até para poder situar a galera, o pessoal falando assim, conta a história da arrematação. A gente já contou aqui de uma forma resumida, porque não dá para falar tanto assim em função do perfil do ocupante, mas assim, a gente contou passo a passo, desde da arrematação, como foi feita a análise, como a gente fez a desocupação, né, que foi uma ação de missão na posse, desde o contato com o condomínio, a troca de titularidade lá, assunção, como que você manobra dentro da vizinhança para saber o perfil, o que está acontecendo ali. E aí a gente chegou na posse, que é onde a gente entrou no imóvel, que chamamos aqui para esclarecer a Carla Rocha. Carla Rocha, que hoje que é quem cuida exatamente para a gente do nosso potencial, ou seja, da nossa valorização dos imóveis arrematados. Qualquer imóvel hoje que a gente arremata, a gente joga na mão dela para decidir o que nós vamos fazer. Porque a gente tem mau gosto, só por isso. A minha função, basicamente, é maximizar o lucro desses meninos e aumentar a liquidez deles, entendeu? Então, aí a gente tem que fazer boas escolhas, né? E tudo mais, tendências, bom gosto, né? E muitas vezes a gente tem um imóvel muito grande, não é fazendo tudo, a gente tem que ser estratégico, a gente tem que pensar estrategicamente como reposicionar aquela casa, né? E poder também pensar nela para vender, né? Então não adianta a gente, vamos fazer, não é o que eu gosto, né? Muitas vezes assim, mas eu gosto disso, não é o que você gosta, é o que vende. Então meu papel é esse, é fazer o que vende. E nessa daí, né, a gente sendo ali mais passando para o pessoal, né? A gente já deu um panorama geral, a gente está sem fotos do imóvel ainda, gente. Então fica a gente não tem esse levantamento ainda para vocês, mas e aí, a gente vai ali fazer uma cozinha e a garagem, como é que fica? Continua no lugar que está? Olha, eu tô curioso também. A princípio, a garagem vai ter que ficar lá dentro. A gente ainda está negociando, levantando essas medidas ali, até com o pessoal do condomínio. Mas a gente tem que trabalhar também a fachada, tem um elemento ali muito já caidinho. E a princípio, assim, a gente vai trabalhar nessas áreas, tá? Vamos fazer a parte da fachada, trabalhar na área funcional da casa, que é cozinha, que não tem, e também ali não é só cozinha, vou ter que ter uma cozinha e uma sala, né? Então esse é um desafio, eu vou ter que esticar um pouquinho a casa para trás, criar algum volume, fazer uma integração ali ampliar um pouquinho aquela parte para ter, tipo, na minha cabeça, tá, gente? A gente não tem desenho, é ruim falar assim sem desenho, né? Mas eles confiam em mim. A gente vai fazer uma gourmet com a cozinha integrada, né? Naquela partezinha. Quando a gente entra na casa do lado esquerdo, provavelmente eu tenho que dar uma ampliadinha ali pro lado da piscina. Então aquilo, a gente vai levar a casa mais para fora ainda. Então isso que é legal, porque é o ponto alto da casa, o que é? A área social, é a cozinha, né? A cozinha não, é a piscina. Então a gente vai trazer um pouco de fora para dentro, vamos dizer assim, e eu também preciso de sala, não é só cozinha que eu preciso, né? E fachada. Então, assim, quanto que a gente está estimando nessa reforma, Fernanda? 30 mil. Não. Nós vamos, a gente tem aqui, na minha estimativa, a gente deve gastar aí menos do que 100 mil, não vou falar o número, mas menos do que 100 mil. Contando com marcenaria de cozinha e tudo mais. A casa, ela tem um potencial muito grande, né? Como eu falei aqui. E não precisa fazer muita coisa. Mas ali, ó, se você olhar aquele volume ali da frente, fazendo uma caixa ali, essa casa vai ficar muito top. Tá vendo, gente? Às vezes a gente olha assim e não consegue vislumbrar. Mas eu já estou acostumado vendo da Carla falar. Tem que dar volume para a fachada do imóvel para dar imponência, né? E ali você gasta pouco para dar essa imponência. Né? A última live que eu fiz com a Carla falou: não, nós vamos aumentar a testeira ali. E o que eu entendi de aumentar a testeira? Eu vou aumentar uns tijolinhos ali. Dá um volume do imóvel. Boa, aí o pessoal que nem a Thaís Prato falou que vai gastar uns 330 mil. Essa é a ideia que todo mundo tem.
né? Exato. A vantagem que nós que estamos no mercado no dia a dia consegue compreender é que tudo tem um custo certo e tabelado, né? Então não é estratosfericamente falando. Você vai reformar a sua casa, é uma vez que você vai fazer na vida. Então o cara chega lá, ele cobra e você fala, eu não quero que ele faça besteira e tal. A gente não, você passa o preço, você busca fornecedores. E assim, né? não Então é você quanto consegue. vai custar, é quanto a gente vai pagar. É bem assim, gente. A negociação começa por aí. Aham. Não é quanto você quer me cobrar, é quanto que eu vou te pagar. A gente encaixa isso tudo nisso? Ah, hoje mesmo a gente teve uma reunião dessa. E o cara falou, ok, entendeu? Mas não é o quanto porque a gente tem volume, então a gente precisa trabalhar com essa narrativa, né? Exatamente. Ó, o Vicente falando, marcenaria tá caro hoje. Tá caro, Vicente, sempre. Mas, por exemplo, nós fizemos um apartamento do Cambuci, foram 2 quartos e uma cozinha, gastamos 20 mil, 25, né? Então, quer dizer, tem potencial para 2 tudo. quartos, cozinha, banheiro. É. Cozinha que eu estava esquecendo dela. O Pedro tava fechando marcenaria, Mas, você por mexendo na exemplo, cozinha. nós fechamos uma cozinha em Tremembé com um marceneiro, foi, se eu não me engano, foi 7 mil reais. A gente fechou, a gente falou, eu consigo. A conversa é a seguinte, gente. Eu tenho 7 mil reais para a gente fazer essa marcenaria. Você consegue? Ah, mas não. Aí você não precisa colocar tanta gaveta que gasta mais corrediça. Então você vai ajudando o marceneiro a chegar naquele número, entendeu? Exato. Tá perguntando da garagem na frente da casa, não, porque já tem o limite de recuo ali do Já estou no condomínio. limite do recuo. Então a gente Eu também pensei, tem. foi a primeira coisa. Ah, vou trazer essa garagem para fora, fazer com uma estrutura metálica, vai ser rápido, vai ser barato, e não rolou. Hoje não vai ter sorteio de manual, porque nós não batemos nem perto de 300, não chegou, ninguém tá chamando ninguém. Agora a nossa live vai ser hoje, vai pular mais uma semana por causa do nosso evento semana que vem. Perguntaram, mudando de novo, perguntaram, a Carla é esmartana? De alma e coração agora. Tô Mas todinha. sequestramos. É isso, galera. Então, lembrando que nós não vamos ter, mais uma vez, nós não vamos ter a live de domingo semana que vem, porque nós vamos ter o nosso evento presencial só da comunidade Smart, cerca de 500 participantes em São Paulo. Então, nós não vamos ter, tá? Quem quiser seguir o Fernando, a Carla, que tá aqui, ó, tá? Fernando Tubarão e a Carla Rocha, só clicar aqui, ó, do lado da Smart, clica, tem uma setinha que vocês conseguem seguir eles. Galera, mas vamos lá, a gente está mostrando todo o racional aqui para vocês conseguirem, inclusive, sair de situações como essa que você se separou com um imóvel, tá? Que estava ali fora do escopo, fora de um padrão do condomínio, nós vamos realocar ele, tá? Com, né, atuação cirúrgica ali no imóvel. O pessoal chegou a falar aí no início da live de 600 mil reais de reforma. A Carla tá falando pra gente, não, 100 mil reais me dá aqui que eu resolvo. Isso, gente, é você fazer flipping com o imóvel. É você fazer uma reforma que ela agregue valor aonde que importa, né? Porque uma coisa é a reforma que você vai fazer para você morar. Você pode firular o imóvel todo, você pode ali, né, gastar horrores com acabamento. Com um tipo de imóvel desse, Renan, você vai revender, você tem que ter cirúrgico, né, Carla? Exato, a gente não está falando de coisas ruins, de má qualidade, são boas escolhas. A gente tem que fazer a coisa cirúrgica mesmo. E assim, uma coisa muito importante para isso é determinar um escopo para a pessoa que vai executar para você, para o profissional. Não é deixar ele. E isso tem que ser escrito. Eu já cansei de ver situações, mas eu combinei com você lá na hora. Tem que ser tudo escrito, WhatsApp mesmo, manda na conversa do cara, tem que estar tudo ali, ó, você vai fazer isso, vai quebrar essa parede, quando a gente não precisa de um projeto. Nesse caso aqui, a gente vai precisar de um projeto, porque eu preciso das medidas todas certas, tem coisas construtivas, né? Quando eu falo que eu preciso fazer um ajuste de designer, né, de layout, a gente precisa fazer essa parte de levantamento de parte de projeto mesmo, né? Então, assim, o que é importante? A gente determinar preço, quanto que a gente vai... Eu tenho exatamente o que o Fernando falou aí no começo, a gente vai desconstruindo o valor, eu tenho X, então tá bom, eu vou alocar esse recurso de qual forma?
Às vezes não dá para fazer tudo com os 30 mil do Fernando. Então eu escolho, eu faço escolhas dentro daquilo. Também, assim, a gente brinca aqui com o Fernando, mas o Fernando é investidor, ele não quer que o negócio fique bonito, ele quer saber do negócio vendido. Então eu tenho que pensar com essa cabeça dele, entendeu? Não é assim, eu quero, não quero nada. Eu quero que venda. Então, assim, o meu trabalho eu só encontro assim, feito quando falo, vendeu, aí eu fico feliz. Então, assim, a gente precisa pensar como, eu profissional, eu penso como investidor, né, que eu também sou arrematante, e como profissional que entende a parte comercial das coisas, né? Então, a gente tem que fazer aí boas escolhas. A gente não está falando de baixa qualidade, a gente está falando de boas escolhas, de saber negociar, de saber contratar, e por aí vai. E aí é importante do que você falou, a questão do planejamento, né? Porque, às vezes, se você começar a mexer na casa sem fazer o planejamento correto, também vai dar retrabalho, também vai dar gasto em excesso, tá? Então, essa sugestão, por exemplo, aí do seguidor, espicha a garagem aí para frente. Se não tivesse ido lá no condomínio, pegado as regras e tal, daqui a pouco começa a fazer o condomínio. Opa, para tudo isso. Muito da política da boa vizinhança, Renan. Eu sempre, assim, quando é um condomínio, ou de casa, ou de apartamento, eu sempre gosto de ir lá, trocar uma ideia com a pessoa, e eu jogo a pessoa lá em cima, olha, muito obrigada, aquela ladainha mesmo, assim, por quê? A gente precisa, tem gente que tem um preconceito sobre, a casa estava de leilão, não sei, sabe? Tem gente que já cria isso, então eu gosto de fazer esse link. Por que eu fui falar com o arquiteto do condomínio? Porque eu posso precisar dele. Entendeu? Então eu posso precisar dele, já chamei ele, já falei que a gente tem outras coisas. Então a gente vai trabalhando assim. Bacana. Galera, detalhe, tá? Estão falando aí no chat sobre o sorteio. Então hoje não bateu os 300, não vai ter sorteio na próxima live por conta da live de hoje. Mas vai ter sorteio na próxima live por conta da última live. Porque hoje não vai ser possível. Ó, coloquei aqui no aplicativo de sorteio e tá dando erro aqui, não estou conseguindo fazer o sorteio. Então fica a promessa daí, né? Sem ser o próximo domingo, no domingo seguinte nós teremos sorteio, não por conta dessa live, mas da live anterior, que a gente vai estar em débito com vocês. Fernando, o que você quer aí complementar para a gente mostrar o racional, como é que a gente vai estar aí desse imóvel ainda com lucro no bolso? Porque o que é interessante, né? Todo domingo a gente traz aqui esse conteúdo, gente. A gente mostra os detalhes. Porque tudo, o que você acha muito na internet? Arrematei por tanto, vendi por tanto, arrematei ou vou vender por tanto. Mas ninguém mostra o caminho, que é a dificuldade de todo mundo. Que é isso que a gente debate diariamente lá na comunidade Smart. Né? Então, todo dia está todo mundo falando, levando as suas dores. Olha, arrematei, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, o que eu faço agora? Ou seja, então a gente vem trazer aqui nos domingos esse tipo de conteúdo, mostrar como foi a arrematação, como foi o pós-arrematação e principalmente, olha aqui, House Flip, a Carla mostrando qual que é a decisão, por que a gente vai fazer. Nós tomamos posse dessa casa no começo de janeiro, já vai fazer 40 dias, nós não começamos a mexer nela ainda, entendeu? Então por quê? Mas qual que é a cabeça que você vê na internet aí? Não, arrematou, toma posse rápido, vamos vender rápido, porque o retorno mais rápido, para dar o percentual de retorno mais rápido. Não, a gente quer isso que o Pedro falou. Planejamento, né, o cuidado. Porque o dinheiro tá ali. Né? A gente precisa necessariamente ser o quê? Quando você tem esteira, quando você tem volume, você vai ter o quê? Margem, volume e liquidez. Você não tem mais problema com o tempo. Não quero que fique eternamente lá. Mas se for em 8 meses ou 1 ano, não vai fazer diferença. Por quê? Porque o meu planejamento vai ser feito para dar uma liquidez. Se eu faço ali algo com um arroz com feijão qualquer, talvez eu fique 1 ano tentando vender a casa e não consiga. Ou tenha que baixar o preço lá embaixo para conseguir me livrar dela. Então, são pontos, são perspectivas diferentes que nós trazemos aqui todo domingo. E vou dizer, não é muito legal. Hoje, por exemplo, nós batemos aqui 260, 270 pessoas, aí abre lá uma adolescente para falar de rímel e põe 2.000 pessoas na live. Então, gente, nós estamos no mercado que não dá para falar que tem concorrência, porque não tem. O universo dos leilões, ele é muito restrito, são poucas pessoas, né, que se dispõem a entrar ali, botar a cara e falar, vou ganhar dinheiro. Tem que ter coragem. Todo mundo
acha, não, dá retorno? Dá. É para todo mundo? Talvez não, tem uns que tem perfil, outros que não, mas é para quem quer, para quem tem desejo, né? Então, cada ponto que a gente traz aqui todo domingo é algo que é para vocês agregarem no arsenal de armas de vocês aí, que vai permitir dar um retorno financeiro gigantesco. Você vai conseguir pensar de uma forma diferente. Né? E nós trazemos isso aqui todo domingo para vocês e todo dia na comunidade Smart. Então, quando alguém vai fazer um lançamento de uma turma nova lá, não, mas não sei o que, é caro. Gente, uma informação que nós damos gratuita aqui já paga 5 vezes aquilo lá, em uma arrematação que a gente vai fazer. O drive já foi passado aí, ó. Pegou o drive? Pegaram o drive? Galera, é um mercado com uma lucratividade sinistra, que, claro, você precisa de ter conhecimento, né, expertise para saber atuar nele. E a gente passa aqui conteúdo gratuito para vocês terem esse conhecimento. Uma pergunta aqui, por exemplo, agora já veio perguntando se a gente vai, depois dessas alterações da Carla, se a gente vai atrás da prefeitura para aprovar as modificações. Galera, a casa já está aprovada lá, né? A casa, a estrutura original dela. É o que a gente precisa para conseguir revendê-la, tá? Financiada, tá? A casa, ela precisa, o imóvel, você não vai conseguir revender ele se tiver todo irregular, nada da construção tá averbada na matrícula. Mas se já tem a construção original averbada na matrícula, acabou, a gente consegue revender o imóvel, tá? Mesmo com essas modificações, você não precisa acertar na prefeitura. Isso aí é mais uma firula que não vai te agregar em nada de valor, tá? Então você tem que ter a casa averbada para conseguir financiar. Financiar, você agrega liquidez ao imóvel. Mas essas modificações pequenas, isso aí não é algo que a gente vai atrás, não é isso, Fernando? Exatamente. O que acontece? Os bancos exigem para poder fazer um financiamento de imóvel que tenha lá a construção, então não vai mudar se você tem a construção de 200 metros, 250 metros quadrados e não tem uma cozinha. Agora tem, não especifica na matrícula qual que é a composição da planta e nada disso. A mesma coisa, é uma coisa que, essa daqui é uma outra dica de ouro, que eu vejo dúvidas e dúvidas eternas. Caixa econômica, principalmente os imóveis mais baratos. Qual é a averbação a realizar? Gente, todos os bancos aceitam quando tem averbação pendente. É muito comum em casa, principalmente de rua, a prefeitura faz hoje o levantamento de área construída via satélite. Então o cara cobriu a garagem depois que ele fez a questão da permeabilidade, tudo, ele cobriu a garagem, vai constar tudo aquele telhado como área construída na prefeitura. E não tem aquela área, né? Aí chega lá, bate a matrícula, não, mas está divergente da prefeitura. O que você faz? Uma declaração para o banco de que o comprador aceita a escritura do jeito que está na matrícula. Pronto, resolvido o problema. Não tem bicho de 7 cabeças. Mas quem é que sabe disso? Aqueles que fazem. Né? Então você faz uma vez, você faz duas, você não fica com dúvida. Então, para você não ter dúvida quando você for fazer a sua primeira vez, a gente já fala aqui. Entendeu? Então é muito conteúdo. E trazendo aqui a disposição da Carla, que poderia agora estar lá criando projeto para a gente, vendo o que a gente vai fazer em outras casas, que está lotado de serviço, ela está aqui se dispondo domingo à noite para trazer para vocês mais essa informação. A F. Mendes está perguntando, a Carla trabalha para todos nós smartanos? Trabalha, fazendo essas lives aqui, né, passando essas dicas para a gente. A Carla está trabalhando para todos nós smartanos com essas dicas maravilhosas, né? Inclusive, a gente tem uma masterclass, tá, marcada com a Carla, tá? Que já foi prometida para a turma 23. Nós vamos ver com o nosso suporte se a gente consegue abrir essa masterclass para toda a comunidade Smart, tá, galera? Então a gente já tô aqui, ó, nem perguntei para a Carla, para o Fernando, tá, não. Já tá combinado já tá combinado já. Então pronto, a gente vai abrir essa masterclass que seria só da turma 23 para toda a comunidade Smart, tá bom? Assim que a gente já tiver a data, nós vamos comunicar para todos os smartanos. Por quê? Porque de fato, tá, não só agrega valor, né? Entrega liquidez ao seu imóvel. Muitas vezes, o imóvel desse, se você não sabe o que fazer nele, o que mudar, você fica com ele encalhado ali 6 meses, 1 ano sem vender, ou mesmo tendo que abaixar muito o preço e sair da operação não tão com a lucratividade não tão boa, porque não soube reposicionar, né, Fernando? Exato. E aí o que acontece?
quem está na comunidade, ok, tem acesso lá à Carla. Quem vai no Experience vai poder falar pessoalmente. Então todo mundo vai curtir o Experience, com exceção da Carla, que vai ficar vendo celular e vídeo de casa lá de todo mundo, né? Então quer dizer, uma baita só quem vai estar nesse evento, gente, um evento presencial com 500 esmartanos. Entendeu? É uma troca de informação, a gente poder conversar pessoalmente com cada um, poder estar ali, o acesso à Carla, o acesso aos três, aí, os três mosquiteiros, aí, o nosso Pedro, Pierre e Renan. Gente, é uma oportunidade única em São Paulo. Da outra vez a gente teve que se despencar lá no fim do mundo de Belo Horizonte. Entendeu? Tiveram o prazer de vir comer pão de queijo aqui em BH, galera. Terra boa. Ô, gente, mas eu acho que assim, teve uma live ótima da gente, né, destrinchando esse imóvel de Limeira, tá? Que é uma casa de condomínio ótima, que vai trazer uma lucratividade, mesmo com essa surpresinha de não ter cozinha, tá? O Fernando pode aí arrematar aí qual que é aí o percentual, né, de lucro, ou mesmo, vamos falar, o dinheiro no bolso que deve sair aí, finalizando essa arrematação, mas para mostrar para vocês, ó, em cada uma dessas arrematações, vocês vão pegando junto com a gente nessas lives de domingo, tá? Uma expertise que, tá? Isso aqui não tem valor, gente. A gente mostra para vocês tudo que aconteceu na arrematação, a gente vai passando para vocês. Então isso aqui a gente passa essa live aqui com muito carinho, sempre trazendo informações de reforma, informações da desocupação, tudo para destrinchar para vocês aqui. Fernando, vai dar quanto de lucro aí depois que a Carla torrar 100 mil reais nessa casa? Pois é, então nosso custo hoje está na faixa de uns 830 por aí. Então, se a gente chegar no 100 dela, 930, ainda que extrapole, não vou falar isso, senão ela vai extrapolar mesmo, não, mas vamos pensar o seguinte, a nossa expectativa ali era 1,5, vamos supor que a gente comece com ela no mercado em 1.800, para sobrar ali, já tirando o imposto tudo 1,5, ela vai sobrar ali 600 mil livre de lucro, né? Com investimento ali de quase 1, ou seja, 60%. Se forem 10 meses, 12 meses ou 18 meses, não faz diferença, 600 mil. Né? Então é isso que geralmente eu prego para a galera. Não é o percentual de retorno que precisa me dar, é o volume, é o dinheiro em montante, né? Em real. Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Né? E aí o que você faz? Então a gente tem nessa arrematação aqui, eu com o Pedro, o Renan e o Pierre, o Ricardo Maziero, né? Então quer dizer, todo mundo agrega ali de alguma forma, todo mundo leva dinheiro, aí quando você está, isso é uma outra situação que acontece, né? O meio que a gente vive, a ambiência que a gente fala, a nossa comunidade Smart, quando você aparece dentro da comunidade, gente, você está lá conversando com a Carla, com um outro colega, com quem quer que seja, todo mundo trabalhando com leilão. Aparece uma oportunidade, se você estiver ali na hora conversando com a pessoa, o que vai acontecer? Você está no meio da oportunidade. Exatamente. Então, a ambiência, o network que essa comunidade proporciona é sensacional. Citei aqui o caso do Luiz Otávio, que já está na live aqui, ó. Da mansão, ele já arrematou 2 porque ele estava na mansão. Se ele não tivesse, ele não tinha essas 2 arrematações. Entendeu? Então é o fato de você estar no lugar certo, no momento certo, com a vontade necessária. É isso que a gente sempre prega. Junto dos bons, que a gente fica melhor. E é esse nosso lema da Smart. Sempre a ideia é juntos somos mais fortes, e nada representa melhor do que isso, do que esse evento que vai acontecer esse final de semana, com cerca de 500 smartanos lá em São Paulo, tendo essa ambiência. Vai ter o painel, sim, galera, o pessoal aí sugerindo, vamos falar dessa questão da averbação do imóvel da prefeitura e tal. Vai ter o painel de reforma, a Carla vai conduzir esse painel de reforma lá. Então vocês vão ter também essa experiência. Vocês smartanos que, né, tiverem ali adquirido o ingresso para ir no Experience. Quem não adquiriu ainda, tá? Ainda está em tempo. Quem não é smartano, entra daí, ó, na lista de espera da turma 23, que no próximo a gente espera vocês lá. Carla, fala pra gente aí, para arrematar, o seguinte, o pessoal fica, e quanto tempo que vai durar uma obra dessa? Quanto tempo que você vai chegar, Fernando, tá aqui o imóvel, bota ele para jogo, vende esse imóvel. Bota para jogo. Nessa casa eu tô calculando aí uns 2 meses para entregar, pronto, acabou, enfim. Marcou, tá gravado. Anota aí, pode anotar aí. Vamos anotar aqui então. Dia 18 de abril. Não, calma, depois do escopo definido. Eu preciso da coisa. Na hora que eu falar play, você pode contar os 2 meses. Então é isso, gente.
E voltando, olha, novamente, no Smart Experience, a gente vai ter um painel falando somente sobre os imóveis POP, né? Os POP são os populares, os MRVs, os POP, com os melhores, os maiores arrematantes de imóveis POP que a gente tem na comunidade. Né? O Léo Mota, Guaraci, a Raquel, o Danilo, a galera que se destaca, que arremata 20, 30, 40 por mês. Por ano, né? Desculpa. Guaraci com 55. Então, gente, experiência de quem faz, vai estar lá apresentando. Acabou o painel deles, eles descem. Gente, está lá disponível para você conversar, tirar dúvida, fazer parceria. Né? A gente vai ter o painel sobre missão na posse, jurídico, Pedro comentando lá. Ou seja, os melhores advogados da comunidade falando como eles fazem. A gente vai ter painel. Nossa, tem tanta coisa. Painel de reforma. Leilão judicial. Eu ia deixar a reforma por último, já que você está aqui, né? Painel de parcerias, cotizações, porque o pessoal fica, como que essa comunidade sai tanta parceria, sai tanta cotização? Nós vamos ter esse painel também. Galera, a ideia desse evento é de ser um evento da comunidade para a comunidade. Não tem aquele negócio de, tipo, vamos trazer palestrantes renomados de uma área que não tem nada a ver, só porque o cara é famoso, não. Vão ser os próprios smartanos que vão estar lá contando como eles atuam. Que é coisa mais de valor que essa, né? As pessoas que estão fazendo acontecer, que estão colocando dinheiro no bolso, vão mostrar para vocês o que elas estão fazendo para dar certo, né, no mundo do investidor profissional de leilão. Né? Não é o conteúdo que tem na internet, que todo mundo encontra aí à torta direito, né? É conteúdo de quem faz. Ou seja, não tem valor isso. Então você tem aí outros cursos, mas nenhum proporciona uma situação dessa. Isso não tem preço, um negócio desse. Isso tem um valor absurdo, né? De olha, como faz? Então não adianta eu pegar o manual do carro lá e ficar olhando como é que funciona, mas eu não sei fazer. Chega lá o cara e mostra, ó, é assim. Entendeu? Ou seja, você vai ganhar um tempo, você vai acelerar seu resultado, você vai, sabe, não tem... Vai ganhar confiança também, né? Você segurança, ganha confiança, porque o outro já fez uma coisa que não deu muito certo, aí você troca ideia com alguém que já foi por um outro caminho e deu certo. Então, assim, é uma grande família, na verdade, né? Não dá para explicar. A ponto da gente estar recebendo gente de todos os estados do Brasil e eu não sei o que eu vou fazer para comer rocambole, bolo de rolo, cachaça que estão trazendo, queijo. Então, cara, vai ser uma beleza o negócio. Gente, estamos na expectativa. Essa semana vai ser assim, semana toda postando, pessoal chegando em São Paulo. Tem uns que vão com mais antecedência ainda. A gente já tem nossa esquenta na sexta, mas tem gente que vai chegando já no meio da semana, vai postando, vindo do país inteiro, porque é isso, a ambiência que nós vamos ter lá vai ser sensacional, né? Tá todo mundo com a expectativa elevada, o grupo lá do Smart Experience tá em polvorosa, o pessoal já entrou em clima, então assim, estamos todo mundo na expectativa já. Carla, muito obrigado pela participação. Eu tá? Que agradeço, valeu, você mostrou aqui pro pessoal, né, que nós vamos fazer mágica com esse imóvel e nós vamos trazer depois uma live com esse imóvel pronto, vendido, para vocês verem. Show de bola. Fernando, tamo junto, meu parceiro. Até sexta-feira. E olha, já deixar outro recado para a turma. Final de semana que vem começa na sexta. Sexta-feira de manhã já vai começar. No meu perfil, no perfil da Smart, nós vamos repostar todo mundo que marcar a gente que estiver indo para o Smart Experience. Vocês não estranhem nos perfis, a gente vai estar em época de festa, vai ser um negócio top. É isso aí, galera. E lembrando, tá aqui, ó, Smart Leilões, Fernando Merli, Turbarão, Carla Rocha, sigam eles também. Galera, grande abraço, bom final de domingo.